Tem cadela nova na área. Ottoni de Paula, deputado federal, Ottoni de Paula, presta atenção. Pedido de perdão de Ottoni de Paula a Moraes pode evitar perda de mandato. O deputado virou réu no STF por ter xingado o ministro de lixo, canalha, vergonha, esgoto e déspota. Deixa eu... preciso repetir, vamos repetir aqui, vamos ver aqui. Ele virou réu num processo no STF. O Ottoni de Paula virou réu num processo no STF, porque chamou o Moraes de lixo. Então, ele chamou o Alexandre de Moraes de lixo, canalha, vergonha, esgoto e déspota. Durante 2 lives em 2020. Lixo, canalha, vergonha, esgoto e déspota foi o que o Ottoni de Paula chamou o Alexandre de Moraes em 2 lives em 2020. A gente memorizou, não? Vocês pegaram? Lixo, canalha, vergonha, déspota, esgoto. Lixo, canalha, vergonha, esgoto, déspota. Então, né? Na época que ele proferiu, ele era vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara. No mês passado, ele entregou uma carta. No mês passado, o Ottoni de Paula entregou uma carta escrita à mão ao ministro com pedido de perdão. Ele inicia a carta dizendo que os xingamentos foram uma reação intempestiva. Intempestiva é desmedida, tá? Fora de hora, fora do momento certo, fora do contexto adequado. Há uma decisão de Moraes que determinou a quebra do seu sigilo bancário, do Ottoni de Paula. Na carta, que foi obtida pelo Globo, o deputado disse que reagiu ao que lhe pareceu ser um ataque à sua honra. Abre aspas. Soube da decisão de Vossa Excelência da quebra de sigilo através da imprensa. Naquele momento, vi minha honra como político, pastor e chefe de família sendo exposta à opinião pública, tão acostumado a associar tais decisões judiciais à corrupção ou algo parecido. Em outro trecho da carta, ele disse que está envergonhado do seu comportamento e, atenção agora, suplica o Ottoni de Paula suplica. Essa palavra é forte, gente. Suplicar. Ele suplica que o ministro o ajude a não perder o mandato. É que uma eventual condenação pode incluir a perda do mandato parlamentar. E ele continua falando que foi tomado por forte emoção, se excedeu, acabou se dirigindo a Vossa Excelência com um nível de desrespeito que me envergonha hoje. Depois das repercussões das lives, o Ottoni de Paula deixou o cargo de vice-líder na época e comentou os xingamentos direcionados a Moraes, falando que era só a sua opinião pessoal sobre o magistrado. E pediu que as suas palavras não fossem interpretadas como opinião oficial do Palácio do Planalto. E por aí vai, mas gente, é muito zoado isso. É muito zoado isso. Tem a ver? Ele suplicou por meio de uma carta, Thiago. Aí ele fala da boa fama e da honra que ele tem como pastor e como pai e como político. Vocês acham, Thiago, você acha que essa carta restaura a honra dele ou degrada ainda mais? Se é que sobrou alguma coisa da honra desse cara para servir como história? Ai, meu Deus. Olha, assim, vamos começar aqui pelo começo da história aqui, né? A pessoa, não a pessoa, né? Um deputado, eu estava pesquisando enquanto estava falando aí, um deputado que foi eleito, goste você ou não, do Ottoni de Paula, eleito no Rio de Janeiro com 158.507 votos. 158 mil votos, né? É uma pessoa que está com medo de perder o seu cargo e jogar 158 mil votos no lixo porque xingou. Ele nem ameaçou, né? Eu não lembro de como foi a situação do Daniel Silveira no passado, se teve alguma situação de ameaça ou não, concorde você ou não, mas vamos falando desse caso concreto agora. Ele só xingou por conta do ministro ter quebrado o sigilo bancário dele, ele não ter concordado e ele fez esses xingamentos. E por conta disso, um parlamentar eleito, repito, com 158 mil votos, ele não está com receio, ele está com medo mesmo, está com medo, se tremendo de medo, para não falar outra coisa mais escatológica aqui, de perder o mandato por ter falado assim do ministro. São
simplesmente palavras. E aí chega ao ponto desse medo dele escrever uma carta à mão. Você imagina ele, deputado desse país, você vê como é que o próprio deputado ele não está se dando mais o valor. Ele olha para o que está acontecendo e fala, não estou valendo mais nada. Meus 158 mil votos não vale nada, o artigo da Constituição que garante que eu posso falar o que eu quiser não está valendo mais nada. Então, peraí, eu vou sentar aqui. Imagina ele sentando na sala dele agora, lá no gabinete, e pensando nas palavras que ele vai escrever para o ministro Alexandre de Moraes, assim como o cara escreve os votos de casamento para uma noiva. Você imagina isso acontecer? Aí você imagina que depois ele levou isso, salvo engano, né, Marco? Ele levou isso pessoalmente e teve uma reunião pessoalmente com o ministro a respeito disso. Acho que essa matéria da Oeste fala aqui abaixo que ele teve uma... Aqui, ó. O deputado Otônio de Paula disse ao jornal O Globo que durante a conversa de cerca de 15 minutos obteve de Moraes a promessa de um acordo de não persecução penal. Eu imagino toda essa cena, além da carta escrita, com ele lá no gabinete, eu só consigo imaginar que ele estava de joelho diante do ministro, e ele naquela pose daquela foto que ele tirou lá com o estrangeiro, com aquela capa lá, faltava o ministro pegar aquela espada e falar assim, tudo bem, eu abençoo.